Paz do Senhor Jesus, queridos! Não importa o horário que esse vídeo vai chegar até você, né? Que o Santo Espírito tenha liberdade de ministrar ao seu coração, como já tem ministrado ao meu, né? Então, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, quero declarar bênção sobre a sua vida. Você seja alcançado pela graça do Senhor e que a palavra de Deus, que é poderosa, ministre nos vossos corações, né? Algo da parte do céu, amém? Né? Algo que o Senhor revele, né, ao seu coração de uma forma muito singular, né? E que você dê esse espaço, né, para o Espírito Santo também, queridos. Eu agradeço por você permitir que nós adentramos até a sua casa, né? E, né, por você receber a palavra de Deus, amém? Então, Senhor Jesus, nós te agradecemos, papai. Pedimos a tua cooperação, a cooperação do teu Espírito para ministrar a tua palavra, né? Que o Senhor alcance corações, que o Senhor quebre cadeias nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, neste dia, que o Senhor liberte pessoas de prisões mentais, espirituais, emocionais, físicas, né? Também de enfermidades, porque nós cremos no poderio da tua palavra, né? Ela é poderosa para fazer isso e muito mais. Queridos, eu coloquei aí, né? Navegar, né? Por meio do Espírito, né? E navegar na nossa vida, né, queridos? Navegar neste mundo, né? É difícil, né? Você tem achado difícil, né? É difícil permanecer no Espírito estando no mundo, né? Então nós usamos aqui da Santa Palavra de Deus, né? Tomamos a permissão para compartilhar com os irmãos, né? E usamos a vida e o exemplo do apóstolo Paulo, né? Nós vamos discorrer um pouquinho do capítulo 23 até o 27 de Atos dos Apóstolos, né? Falando da tão complexa, né, forma, né, como que Deus levou o apóstolo Paulo a se defender, né, diante de tantas acusações, né, que já estava na condição de liberto por Cristo, né, mas preso pela mão dos homens, né. Então, é muito interessante, né, querido, como Deus trabalha na vida do cristão. Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo, né? E ele se considerava livre, né? Se considerava livre e senhor de uma verdade absoluta que era dele, né? E dos fariseus, né? E dos mestres e doutores da lei, do qual entregaram cartas para Paulo, para que esse Saulo, né? Melhor dizendo, para que esse que se via, né, como dotado do conhecimento da verdade, fosse atrás daqueles que estavam libertos, né, pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo, né, pelo conhecimento de Cristo, e se sentiam livres de verdade, de verdade estavam livres, mas no pensamento de Paulo eles estavam vivendo uma seita, né, que era totalmente rejeitada por Paulo e os seus mestres. Então Paulo, ou melhor, Saulo, né, nessa condição, com essa mentalidade, né, ia na caça aos cristãos, com essas cartas em mãos, né, e prendiam aqueles que eram livres, né, e metiam em prisões aqueles que eram livres, e matavam aqueles que eram livres, né, e faziam blasfemar, os forçando a blasfemar aqueles que haviam confessado a verdade e a justiça de Deus, que é Cristo. Então, essa era a condição de Saulo antes da conversão, né? Mas, no capítulo 23 de Atos até o 27, que nós vamos comentar um pouquinho, né? Saulo se tornou Paulo, né? Paulo de Tarso, como ele mesmo se intitula, romano, né? E dentro de todas as prerrogativas, né, que se podia dizer de alguém que conhecia as Escrituras e que foi ensinado, né? Mas ele rejeita todo esse conhecimento, né?
E agora livre, de fato, na mente, né, no conhecimento da verdade, a gente só é liberto assim, né, queridos? De verdade, o cristão só é liberto quando ele é liberto na sua mente, né? E é transformada a sua forma de agir. Então, de verdade liberto, agora, não mais Saulo, mas Paulo, né? Ele não tem mais cartas dos homens, mas ele é a própria carta de Deus, né? E agora, aquele que se titulava livre para fazer o que quisesse, né? E para prender e matar os cristãos, agora se sente um prisioneiro de Cristo. E aí, os homens que o intitulava como Senhor, dotado de toda a capacidade e armamento, né, e tudo que fosse preciso, exército, para prender os que eram livres, né, ele tinha em mãos essas cartas, né, inclusive a caminho de Damasco para fazer isso, né, para dar cabo à vida de muitos cristãos, para prender, colocar em cárcere e matar, né, inclusive homens e crianças, mulheres, né, e crianças. Agora, esse antigo Saulo é transformado num Paulo, porque a caminho de Damasco, o Cristo, a verdade, a justiça de Deus, o libertador, o dono da dita seita por ele, mas que na verdade era o caminho, é o único e verdadeiro caminho, que é Jesus, vai de encontro com Saulo e o transforma em um Paulo. E ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Para que eu saiba. Eu sou o Senhor Jesus, a quem tu persegues, né? Então, ali naquele momento acontece a conversão, né? Os olhos espirituais de Paulo se abrem e ele reconhece, né, que a seita dita por ele, na verdade, é o caminho, o único e verdadeiro caminho, né, do qual somente por ele o homem obtém a salvação e acesso ao céu, que é Jesus. Então, aquele que ele perseguia antes passa a ser por ele mestre e senhor, para ele, mestre e senhor, o Senhor Jesus. E aí ele não precisa mais de carta escrita por homens, ele passa a ser a carta escrita por Deus, né? Paulo passa a ser a carta escrita por Deus para ministrar aos homens, né? E a todos quanto puder, gentios, né? E não gentios, gentios e judeus, né? A verdade do evangelho que salva, né? Que é Jesus. Então, aqui do capítulo 23 até o 27, nós vamos comentar um pouquinho, já não é mais Saulo, mas é Paulo, é o homem transformado, né? O que antes era livre, agora está preso. Os homens que o tinham como livre agora prenderam a Paulo, porque ele se intitulou, né, parte do que ele chamava antes de seita, mas que é o caminho, a verdade e a vida, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então agora ele está na verdade, e pelos homens que ele servia e recebia cartas para matar, né? Agora ele está aprisionado, né? No físico, na carne, mas a sua mente está liberta. As cadeias não podem prender uma mente que é livre, queridos, né? Podem prender o nosso corpo físico, né? Maltratar o nosso corpo físico, fazer tudo o que quiserem conosco, mas a mente do cristão não pode ser aprisionada, ela é livre. Ela é livre para adorar o Senhor. Ela é livre para servir a Deus, ela é livre para se consagrar a Deus, ela é livre para cumprir a vontade de Deus na terra, queridos. Coisa linda, né? É o nosso Deus que tem poder para libertar aquilo que o mundo não pode segurar. Quem segura uma mente salva, né? Quem segura a fé de uma pessoa? Quem detém a fé de uma pessoa? Queridos, não existe quem possa fazer isso. Só quem tem o controle disso é Deus, aquele que nos concedeu. Então, o antigo Saulo agora é Paulo, queridos. É um homem liberto, é um homem salvo, né? Resgatado por Cristo, não precisou de carta humana, de escrito humano, né? De selo de anel humano, não precisou de nada disso, não precisou de exército. O exército agora que acompanhava Paulo não era mais terrestre, era celestial. É assim também é na vida do cristão, queridos. Você precisa entender dessa forma, entender, né? Para que plano o Senhor te conduziu, né? E ele te conduziu para um plano superior para você fazer das coisas do alto, né? E se ver como parte, né, desse plano maravilhoso do Senhor, né, do exército do céu. Então, como Saulo, ele fazia parte de um exército terreno.
mas como Paulo, ele se tornou, então, parte do exército celestial do Senhor. Que coisa linda, né, queridos? Com todo o apoio desse exército também, né? Eles prenderam, né, o Saulo, né? Mas o Paulo, ainda que preso dentro de uma prisão, dentro de um navio, onde quer que fosse, ele era livre, né? Porque o Espírito dá essa liberdade para aquele que recebeu de Cristo, né? Em si, no seu espírito. Então, coisa linda, queridos. Então, nesses capítulos, nós vamos estar comentando, e Saulo, já como Paulo, né? Ele está tentando se defender, né? Diante de muitas autoridades, né? De quem você tem tentado se defender, né? Como que você tem montado a sua defesa diante deste mundo, das autoridades desse mundo, né, dos intempéries desse mundo? Como que você tem se colocado? Como que você tem montado a sua defesa, né? A sua defesa está contando com homens ou com anjos, né? Ou com o Senhor, né? Como que você tem montado a sua defesa, queridos? É muito lindo, né? Então, nós vamos ver, queridos, aqui do capítulo 24, que existe esse tal de Térculo, né? Que ele, com um compêndio ou com uma forma muito lisonjeira, ele monta, né, algo para, como que eu posso dizer, enganar as autoridades referente ao que de fato havia acontecido com Paulo, né? No que de fato Paulo estava envolvido, né? Então ele monta, né, um processo, vamos dizer assim, para acusar a Paulo, né? E dentro desse processo de acusação, né, então Tértulo, ele acusa Paulo de muito mais do que introduzir gentios, que era terrível isso para eles, né, para os judeus, de introduzir gentios, né, no templo. Ele faz além do que esse tipo de acusação. Além de introduzir gentio no templo, que isso era terrível, né, para eles, né, para o povo judeu, ele também acusa Paulo de profanar o templo, né? Embora a acusação de profanação do templo talvez ficasse por Félix, né, suspeita, né, de Paulo, de acusação de que ele estivesse, então, como líder, né, desta seita, que eles chamavam de seita, né, queridos, mas que, na verdade, era verdade, né, que Paulo havia recebido a Cristo, então não era seita, mas eles tratavam dessa forma. Então, se Tértulo, né, conseguisse levar essa acusação à frente, todas essas ameaças recairiam sobre a vida de Paulo, né? Então, ele montou todo esse processo de acusação contra Paulo, né? E entendendo, né, essa acusação, Paulo, ele se usa, então, do seu direito de ser romano, né? De ser romano, de ser cidadão romano. Então, queridos, Tértulo também afirmou às autoridades de Jerusalém que eles teriam condições, todas as condições para lidar ali mesmo em Lísias, né, com o Paulo, né, com aquele que havia ocasionado toda essa bagunça, né, entre eles ali. E aí, né, ele queriam com esse tipo de argumentação, quando ele monta esse processo de acusação contra Paulo, eles queriam ter uma liberdade, queridos, para fazer com a vida de Paulo o que eles bem quisessem. E nisso de fazer o que bem quisesse, eles estariam burlando muitas das leis e dos direitos de Paulo, né? Então, o Espírito Santo revela isso a Paulo, né? E aí ele busca, então, fazer uso do seu direito de romano, né? Então, Deus, queridos, né? Quando ele nos resgata, ele não vai permitir, né, que se montem contra nós acusações infundadas, né? Deus está do lado dos seus filhos, né? Dos seus filhos justos, né? Então aqui Paulo antes assassino, agora é justo, né? E se ele é justo, querido, quem o defende é Deus, né? Você se intitula justo, né? Não porque você não peca, mas porque você recebeu a Cristo na sua vida e a justiça de Deus foi aplicada à sua,
né? E quando o inferno te acusa, Deus olha para você e vê o Cristo. Não, ele foi justificado pelo meu filho. Então, acusações infundadas não cabe na vida do cristão se ele foi justificado por Jesus. Né? Então, aqui Paulo, o antigo Saulo, assassino, mas agora Paulo, justificado, né, estava inocente. E Deus, né, vai usar de tudo, querido, de todas as coisas a favor dos seus filhos para defendê-lo, né? Se eles de fato estiverem na justiça do Senhor, justificados por Deus. Então, encerrou elogiando o outro líder do qual Paulo estava sendo enviado, que era, no caso, Félix, né? Desta vez expressando confiança na habilidade de Félix para julgar corretamente o caso contra Paulo. Sabe o que o inferno faz, queridos? Ele junta um compédio, né, de acusação contra os filhos de Deus. Né? Dentro desse compédio de acusação, ele monta, ele coloca um monte de elogios, né? Porque o inimigo sabe, queridos, para onde vai mandar a acusação, né? Contra mim, contra você. Né? Se for um coração ou uma vida que gosta muito de elogios, ele vai montar acusação e vai enviar um monte de elogios para essa vida, né? Para acalentar esse coração e ele receber melhor as acusações contra nós. Né? Então, queridos, Deus, ele é muito lindo. Então, o Senhor conhecendo toda essa estratégia do inimigo para defraudar a Paulo, para aumentar as acusações infundadas contra a vida de Paulo, né? Então Deus vai dando estratégia para Paulo. Sabe quem dá a mim e a você estratégia para nós prevalecermos diante das artimanhas do inferno, queridos? É o Santo Espírito de Deus. Por isso, você pode navegar na sua vida aí, pode, mas não deixe de mergulhar no Espírito, não deixe de pedir para o Senhor conduzir o navio da sua vida no Espírito, porque no Espírito você recebe revelação e estratégia do Senhor. Fora do Espírito não tem estratégia, não tem revelação de Deus, né, para as nossas vidas. E aí ficamos presos a essas acusações, por mais infundada que seja, prende o cristão que não navega nas águas do Espírito. Né? Precisamos estar sempre navegando nas águas do Espírito, né, querido? Então, quando Félix pede para Paulo falar, Paulo ofereceu, em vez de oferecer um elogio, né, ele reconhece que Félix era um governador experiente, né, há muitos anos, né, que diante de quem ele com prazer faria sua defesa. Né? Esse é o segundo discurso apologético em defesa de Paulo. Né? E ele usa desses argumentos, queridos, né? Ele não usa de um elogio extravagante como fez Térculo lá, mas ele usa da experiência, porque Paulo era experiente e ele cresceu, né? Acompanhado por muitas testemunhas, e o testemunho de Paulo, mesmo antes da conversão em Cristo, era um testemunho, para o judeu, um testemunho muito válido, né? Porque de fato ele cumpria a lei. Então ele usa disso, e ele fala, olha, reconhecendo, né, quem o Félix é, né? Eu vou falar então da experiência, né, que ele tem como um bom administrador e como alguém que acompanhou, porque eu cresci, né, e enquanto eu crescia, fui vivendo os ensinos, né, que eu recebi, né, então ele tinha argumentos fundamentados para apresentar, ele não precisou usar de elogios, queridos, então é muito lindo isso, né, Deus valoriza aquilo que de fato você é e você vive e expressa, sabe? Não adianta querer montar um negócio que não existe. Mas se você vive de verdade, tem o seu testemunho é verdadeiro, é disso que você precisa usar e é disso que tanto o inferno quanto o céu vai usar, a seu favor ou a contra você. A verdade, né? Então Paulo, ele usou a verdade, né, queridos? Usou o próprio tempo dele de vida ali como judeu, como aquele que cumpria a lei, né, como aquele que fazia tudo certinho, né? Que coisa linda, né? Então, mencionados por Paulo, não incluía o tempo que ele tivesse passado em Cesareia, mas somente o tempo gasto por ele em Jerusalém. Aí ele está em viagem, né, como prisioneiro, né?
E ele está em cada lugar, querido, tendo que argumentar, tendo que montar a sua defesa, né? Há tanto trabalho, queridos, para se montar uma defesa, né? Quando nós podemos simplesmente, né, entregar a nossa vida à confiança daquele que de fato rege todos os navios no mundo, né? E como não poderia ele então reger um naviozinho tão pequeno da nossa vida, né? Como ele poderia então não resolver qualquer problema que eu e você possamos estar enfrentando, né? Esta live é um convite a nós confiarmos o navio da nossa vida nas mãos do Senhor, né? Em nome de Jesus. Então, é, era um, era um, era uma a visão, né, dos acusadores de Paulo com relação a Paulo, né? Era uma em comum, porque todos queriam tirar proveito daquela situação. Sabe, queridos, não importa a situação em que eu e você estejamos, ou que sejamos inocentes, ou que sejamos culpados, o inferno vai lutar de todas as formas para tirar proveito disso. Por quê? O intuito dele é envergonhar o nome do Senhor, que foi empregado na minha e na sua vida, né? E o trabalhar do Espírito Santo, quando nós deixamos e damos espaço, é justamente para fazer o oposto. É para engrandecer o nome do Senhor, do qual está na nossa vida, né? A partir do momento que nós o aceitamos. Então, Félix estava suficientemente interessado no cristianismo que trouxe, que recebeu ou que teve conhecimento por meio da sua esposa, que é a tal de Drausília, né? Que os estudos mostram que ela era judia, né? E por isso ela teve acesso, né, a tudo que os cristãos, né, os devotados que Paulo antes Saulo entendia que seria uma seita, né, e que agora ele entende que é o caminho. Então ele também tinha esse conhecimento, né, de que esse Félix ele poderia ter vantagens, por quê? Porque ele já fora influenciado pela esposa Drausília, né, que era judia, e que certamente já teria ouvido falar de Jesus, né? Paulo pode ter adotado esses comentários específicos para Félix, né, cuja moral era publicamente questionada, a de Félix. Né? Por exemplo, ele tomou Drausília de seu primeiro marido, que é o tal de Asis, né? Sentindo a ameaça do juízo divino, Félix, tendo medo, despediu a Paulo. Sabe o que nós aprendemos aqui? Coisa linda, né, queridos? Que por mais que o inimigo, querido, das nossas almas, né, queira montar um compêndio, né, um processo de acusação contra a vida dos seus filhos, dos filhos de Deus, né, daqueles que temem o Senhor, Deus vai usar, né, da própria vida, das próprias falhas, dos próprios medos, das próprias mazelas, né, para não permitir, né, que esse processo de acusação vá à frente, porque Deus sempre vai defender os seus filhos. E a forma que ele vai usar para fazer isso, queridos, são inúmeras, né? É a multiforma de Deus, né? Deus conhece muito bem cada um dos homens sobre a terra, né? Cada homem, cada mulher, Deus conhece as suas habilidades, sua força e as suas mazelas. E quando se trata de salvar, né, ou de resguardar, ou de preservar um filho, queridos, Deus é Deus para cuidar, para preservar, né? E para usar de tudo que cerca esse filho a favor do filho, né? É literalmente Deus usando tudo a favor do cristão, né? Então, a imoralidade desse Félix é vista de fato, né, dele manter Paulo preso por 2 anos, sabendo que Paulo era inocente, né? Apesar de não achar, né, que o apóstolo Paulo tivesse cometido alguma ofensa punível, né? E o deixou nesse estado até a chegada de Festo, o novo procônsul. Então, queridos, o inimigo montou algo contra a vida de Paulo, né? Prenderam Paulo e todas as acusações que se referiam à vida de Paulo eram infundadas, né? E mesmo eles sabendo que eram infundadas, eles tiraram proveito dessa situação e foram tirando proveito dessa situação, né? Ele ficou preso por 2 anos, mesmo esse Félix tendo certeza que as acusações eram infundadas, mas eles tiraram proveito desse tempo, sabe, queridos?
Deus fica muito irado, né? Quando você pode fazer o bem e não faz, né? Quando você pode defender e você acusa, né? Quando você pode amar, né? E você faz o contrário, né? Quando você pode aplicar justiça e você aplica a injustiça, né? Então, tudo que esses homens, né, fizeram para manter Paulo preso, Deus usou contra eles, né? Então, todas as artimanhas, queridos, do inimigo na vida daquele que teme ao Senhor, vai se voltar contra esses, né? Que montaram essas artimanhas, né? O próprio Deus trabalha contra aqueles que é contra a verdade, queridos, né? Então, essa é a maior alegria do cristão, é saber que se ele permanecer na verdade, que é Jesus, né, que é a sua justiça, né, fazendo aquilo que é correto, é o próprio Deus que o defenderá e que vai montar um compédio de acusação contra o nosso adversário, contra o inimigo das nossas almas, né? Coisa linda, né, queridos? Então, o novo governador, no caso Festo, saiu do seu palácio em Cesareia para Jerusalém, provavelmente para ter uma noção mais, né, da mais importante cidade judaica da sua jurisdição, né? Então, que era Jerusalém, no caso, para tirar proveito também da falta de conhecimento de Festo, né? Então, assim, dentro, querido, do relacionamento daqueles que não temem o Senhor, né? O que vão fazer é cada um querer tirar proveito da situação mal resolvida, né? Só que em tudo isso, os inimigos do povo de Deus saem perdendo, né? Porque é um querendo tirar proveito do outro e ninguém pensa em aplicar a justiça. Deus está permitindo que Paulo seja preso, mas com um objetivo central, né? De trazer a liberdade e o conhecimento do Evangelho para todos quanto ele tiver acesso. Então, quanto mais tempo, né, nós tentarmos, ou o mundo tentar prender aqueles que foram libertos por Jesus, quanto mais tempo, né, essas pessoas que foram libertas ficar no ambiente, né, ainda que de forma injusta, forem oprimidos, né, forem traídos, forem maltratados, mas todo o tempo que eles permanecem no ambiente, queridos, é mais tempo do Espírito Santo trabalhando na vida e no coração dessas pessoas e no ambiente. E Deus, né, ele permite que os seus filhos fiquem nessa condição, né? Mas para salvar aqueles que estão sem visão, né? E sem conhecimento da verdade. Então, Deus fez isso com a vida de Paulo, queridos, né? E então, não pense também que vir para o evangelho você vai viver uma vida de mamão com açúcar, porque isso não existe, isso não é evangelho, não, né? O evangelho de verdade, ele também vem no pacote incluído essas coisas, né? Ainda que você fique no ambiente sendo oprimido, né? Sendo traído, né? Sendo acusado, que aqui no caso Paulo estava sendo fortemente acusado pelas maiores autoridades da sua época, né? E a ponto de ser condenado, né? E enviado para a morte. Então, mas enquanto ele estava nessa condição, queridos, só que o seu ser, né? O Paulo havia tido um encontro com Cristo, né? E enquanto eles mantinham ele, achando que estavam mantendo ele, né? Em perdas, né? Como que eu posso dizer, numa condição desfavorável, na verdade, o evangelho estava usando daquele tempo, né? Você imagina aqui que esses 2 anos que eles mantiveram Paulo preso, quantas pessoas Paulo falou do evangelho do Senhor Jesus, queridos? Então, o inferno sempre perde quando tem um crente de verdade no ambiente, né? Coisa linda, queridos. Então, não fique triste, né, se você está sendo traído, né, se você está sendo acusado, né, injustamente, de maneira incessante, né? Porque, queridos, Deus está usando esse tempo e essas afrontas para trazer o conhecimento de Cristo nesse ambiente, nessas vidas, né? Porque Deus trabalha na contramão desse mundo. Coisa linda, né? E fez isso também na vida de Paulo. Então, Festo, que é esse também que queria tirar proveito, né, da falta de conhecimento de Félix, né, tirar proveito também da situação de Paulo, né, ele tinha, do caso, líderes judeus que tentaram persuadi-lo a enviar Paulo para Jerusalém,
né, o que lhes daria uma oportunidade, querendo ganhar também em cima, né, uma oportunidade de retomar seus planos de emboscada para matá-lo, né? Então Paulo chega até as mãos de Festo, né, de Félix para Festo, né? O intuito é o mesmo, vamos ganhar proveito, vamos tirar proveito, né, da situação desse homem. E aí, quando chega até as mãos de Festo, outros, entendendo que Paulo estava sob o cuidado de Festo, falam: opa, agora é o momento, vamos persuadir a Festo para que a gente monte uma emboscada e tire literalmente a vida de Paulo. E Deus vendo tudo isso, queridos, né? E Deus usando tudo isso a favor do evangelho. Não pense que qualquer situação que Deus permita você viver, ele não vai usar isso a favor do evangelho, porque ele vai. Né? Coisa linda é o nosso Deus. Ele faz isso, querido, ele é poderoso. Né? Então, continua confiando no Senhor e continua obediente, né? Servindo a Deus de todo o seu coração. Deixa Deus manifestar a graça dele aí, né? E logo mais você vai ver o que o Senhor vai fazer. Né? Então, não tendo pecado contra César, no caso Paulo, nem contra a lei dos judeus, Paulo também, Paulo era vítima de uma campanha maliciosa com o objetivo que era aniquilar o cristianismo. Então, queridos, quando você passa por qualquer circunstância, depois de que você está no evangelho, o intuito do inferno, né, não é acabar com você, mas é calar a sua boca, né? Não permitir que você fale mais do Cristo. Não permitir que você divulgue o evangelho da salvação, para que almas não sejam salvas, para que vidas não sejam libertas, para que cadeias não sejam quebradas, correntes não sejam dissipadas, mentes não sejam ampliadas e olhos não sejam desvendados, né, do véu deste mundo, né? Então, não é com você, mas é contra aquilo que você carrega, né? A verdade que liberta, que salva, né? Que dá uma vida, que dá sentido às pessoas, né? Que traz o verdadeiro propósito, sentido de viver, que é conhecer o Salvador das nossas almas, né? Porque isso tudo aqui é temporário, vai passar, tem dia e hora para acabar. Não sei se é 80, se é 100 anos, né? Sei lá, uns 89, 90, mas isso aqui tem tempo para acabar. Mas a sua alma não. E Deus quer que os homens conheçam, as mulheres conheçam, é a verdade do Evangelho para salvar as suas almas, porque ela é eterna e precisa voltar para o seu dono, que é o Deus que as fez, né? Que deu vida a elas. Então, ciente provavelmente desse plano malicioso, né, de extinguir, né, e de aniquilar o cristianismo, do qual Paulo poderosamente, né, com todo o poder no Espírito, estava propagando, né? O plano deles era para não acabar com Paulo, mas acabar com a propagação do cristianismo, do evangelho, né? Do caminho que estava sendo mostrado, né? Tirando a venda dos olhos do povo. Então, Paulo estava ciente desse plano, né? Então, enviou Jerusalém, ao invés de seu direito como apelo, desse tipo era concedido pelos governantes locais. Entanto, Festo ficou satisfeito em transferir esse caso para outra jurisdição e livrar-se da pressão, né, para apaziguar os judeus, né? Sabe, queridos, é muito lindo, né? Enquanto alguns faz toda uma trama, né, para prejudicar alguém, né, ou para impedir que a pessoa, né, viva o seu propósito de vida, né? No caso aqui, Félix, Festo, né, vai chegar num certo ponto que tudo isso vai gerar tanto desconforto, né? Vai gerar tanto desconforto, né? Tanta perturbação, né? Que o próprio inimigo, no caso aqui o inimigo de Paulo, né, o inimigo do evangelho, ele não vai suportar, sabe? Se você permanecer, é claro, né, na presença, guardando, se consagrando, ele não vai suportar a pressão do céu, né? E ele mesmo vai abrir mão, ele vai preferir, né? Vou enviar esse para outro, não vou matar ele aqui não, nem vou apoiar, né, esse negócio aí para matá-lo, né? Eu vou me livrar desse problema. Vai, né? Deus vai trabalhar para que Paulo, assim como foi aqui, né, onde nós estamos lendo, foi enviado, foi tirado de tudo isso, né? Foi transferido para uma outra jurisdição, né? Então, queridos, sabe? Deus, ele dá condições do seu filho, da sua filha, suportar pressões, né? Que o inimigo,
né, o inimigo das nossas almas, não suportaria. Né? Porque quem é mais forte, diz a palavra, que é o que está em nós é mais poderoso, né? E é maior do que aquilo que está no mundo. Então, quando o filho de Deus, a filha de Deus entende isso, ele fica na sua posição, ele adora o Senhor e Deus vence a batalha por ele. Então, Paulo aqui tinha o conhecimento de tudo isso, né? Mas como que eu posso dizer? A intimidade de Paulo com o Senhor e o Espírito Santo de Deus, né? Fez com que o inimigo que queria matá-lo aqui não suportasse a pressão e o enviasse para outra jurisdição, né? E Deus usou disso para livrar a vida de Paulo, né, queridos? Que coisa linda, né? Então ele envia Festo envia Paulo então para o rei Agripa, né? Herodes Agripa II. Então, visitando este a Cesareia com sua irmã Berenice, da qual, né, ele tinha uma história sexual e marital, né, cheia de mudanças, né? Então, queridos, enquanto os inimigos estão se ajuntando, sabe, para destruir, né, o poder do evangelho, né, a propagação do evangelho, Deus, na sua graça infinita, na sua sabedoria suprema, né, enquanto ele trabalha para defender os seus filhos, ele também vai alinhando todo o ambiente, sabe? Ele vai tirando toda a sujeira, ele vai expondo todas as mazelas, né? Ele vai deixando todo mundo ciente do ambiente que está e de que com quais pessoas está se relacionando. Por quê? Porque Deus vai tratando o caráter, né? Então, aqui, Paulo conhecia, né, das baixezas da vida moral horrível que esse Herodes Agripa possuía, né? Então, enquanto eles estão se projetando, né, para destruir a vida de Paulo, Deus está trabalhando por onde passa, aonde Paulo é enviado, o Espírito Santo vai revelando tudo. É como assim, né? Lança uma luz na escuridão, ele vai iluminando tudo que está ali, né? Então, assim, você ter alguém num ambiente que conhece a palavra, queridos, é você ter um problema para aqueles que não têm conhecimento da verdade. Né? Para aqueles que têm conhecimento da verdade, é uma dádiva de Deus, porque vai ajudar você a enxergar o que estava em oculto, né? Mas para aqueles que rejeitam a luz, vai ser problema. Então, muitas vezes, por isso que na maioria das vezes, né, a gente sabe que é mais fácil ter pessoas problemáticas que rejeitam a verdade do que pessoas que aceitam a verdade. Então, você vai muito mais vezes ser problema no ambiente do que solução, né? Porque as pessoas não querem abrir mão do seu pecado, né? Não querem abrir mão daqueles que fazem errado, não querem abrir mão daqueles que lhes dão prazer carnal, não quer abrir mão daquilo, né, que exige santidade, não quer abrir mão, né, não quer abrir mão, né, de nada que vai, entendeu, forçá-lo a mudar. E as pessoas querem continuar na mesma situação, né, querem chegar diante de Deus do jeito que estão e permanecer do jeito que estão, mas não, você pode vir do jeito que está, mas vai ter que mudar, né, vai ter que mudar o caráter, a postura, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de falar, né, tudo vai ter que mudar. Então, as pessoas muitas vezes não querem mudar. Então, ter um cristão, ter alguém que conhece a verdade no ambiente é ter um problema muitas vezes. Né? Mas para aqueles que são sábios, que reconhecem a grandeza do Senhor Jesus, é ter uma luz iluminando, né, e conduzindo e guiando. Né, queridos? Então, reconheça o seu valor diante de Deus e permaneça debaixo da proteção do Senhor, fazendo a vontade de Deus, porque quem vai te honrar é o Senhor, assim como honrou a Paulo. Né? Então, faça aquilo que é certo, porque quem te guarda, guarda a sua vida, o propósito do seu chamado é Deus. Né? Então, seja obediente a Deus, em extremo somente a Deus. É melhor temer a Deus do que aos homens. Né? É isso que essa passagem também nos ensina, né, queridos? Coisa linda. Então, esse rei Agripa, que tinha esse caso, né, marital com a própria irmã, né, foi o último dos governadores herodianos. Festo foi astuto ao incluir Herodes nessa controvérsia sobre Paulo. Né? Há sempre ali um compêndio, né, de maus se unindo com maus para destruir, né, os planos de Deus, mas sempre perdem. Então, pois Herodes era o responsável pelo templo, designava o sumo sacerdote dos judeus. Consequentemente, ele tinha interesse, né, nas acusações de Paulo, né, que havia, ao ver deles, violado o templo. Então, mas tudo mentira, né, queridos? Né? Tudo mentira. Então, só quem detém a verdade é o Senhor. Por isso que temos que permanecer na luz. Né?
Não ceda aos seus ouvidos para aquele que não detém a verdade, né? Aquele que é mentiroso, ele governa esse mundo. E ele quer governar a sua mente, as suas ações, né, o seu sentir, o seu falar, o seu agir. Né? Mas não entregue a sua vida nas mãos desse mentiroso. Entregue a sua vida, todos os seus sentidos, nas mãos do Senhor. Né? Ele é poderoso para te guardar, para te preservar, para te honrar, para te defender. É coisa linda. Então, Festo tinha esperado uma acusação mais séria, né? Como fomentar insurreição, revolução, alguma coisa do tipo. E ele acabou, né, tendo que a questão principal era que se Jesus havia de fato morrido e agora estava vivo. Então, ele entende, né, que tudo aquilo que o povo estava comentando sobre Paulo, no fim era sobre isso. Em resumo, era isso, que Jesus, aquele do qual havia morrido, estava vivo, né? E aí ele teve a Paulo como louco, né? Teve a Paulo como louco. Eles queriam que ele fosse visto como aquele que gerou a insurreição, que gerou a bagunça, que gerou a revolta, né? Mas diante desse Herodes, ele foi visto como louco, né? Então não alcançaram o objetivo que eles queriam. Queridos, o inferno tem sempre um objetivo, né? Destruir, né? Destruir a honra, destruir a fama, destruir a boa índole, destruir o nome, né? Destruir a sua fé, a sua família, os seus princípios, os seus valores, destruir, né? Destruir o ser humano, descaracterizar o ser humano, né? Esse é o objetivo. Né? E aqui eles queriam destruir a propagação do evangelho, destruindo a Paulo. Né? Mas aí chegou aqui em Herodes, e o que Herodes conseguiu enxergar de tudo isso foi: oxe, o homem é louco. Né? Muitas vezes o Senhor permite, né, que muitos dos seus filhos passem como louco, né? Mas é também uma forma de Deus preservar a vida dos seus filhos. Né? Então, compreendendo que o debate teológico estava além, né, de a sua alçada, Festo então procurou tirar proveito, né, dessa pressão para Paulo ir a Jerusalém, para ser julgado lá. Né? A entrada de Agripa e Berenice deve ter sido uma ocasião, tanto com convidados, honra e demais pessoas, formando uma comitiva cheia de pompa. Né? O inimigo, sempre que ele quer expor, queridos, né, a fraqueza dos filhos de Deus, primeiro ele vai montar um cenário muito lindo, sabe? Né? Monta um cenário todo lindo, né? Mas com o intuito de denegrir a imagem dos filhos do Senhor, né? E aí, toda a festa, toda aquela pompa que foi montada, né, acabou que em nada, né? O que ele podia dizer de Paulo? Não tinha o que dizer, né? Se eram todas acusações infundadas, né? Então, é muito lindo isso, né, queridos? Só. Eu vou ler aqui. Estando Paulo, né, já dentro do navio, queridos, né, como prisioneiro, né, a destino da Itália, né, ele foi usado por Deus, né, muito usado por Deus, e para a gente entender que não importa se nós estamos trafegando em terra, né, se estamos no ar ou se estamos no mar, né, o poderio de Deus não muda, né. Então Paulo passou por todas essas autoridades, todos quiseram tirar proveito da situação de Paulo, todos tentam tirar proveito da situação da igreja, todos tentam tirar proveito do cristianismo hoje nos nossos dias, né? Alguns usam do nome do Senhor Jesus para tirar dinheiro das pessoas, outro para usurpar a fé das pessoas, outros para denegrir as pessoas, outro para matar mesmo, literalmente, pessoas, né? E usar isso como sacrifício, e ainda usa isso, ainda fala que isso é feito no nome de Deus, né? Então, de todas as formas, o inferno quer tirar proveito, né, da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Mas o Deus do qual é o dono da igreja, queridos, não importa todas as artimanhas e todas as coisas que o inferno use, Deus vai usar isso em favor do evangelho, da propagação do evangelho, né, do crescimento do conhecimento de quem é Cristo Jesus, né, e vai salvar mais alguns, né? E esse é o intuito da palavra, né? Que coisa linda, né? Então, para quem der ouvidos, né, dentro de uma embarcação, que aqui a gente pode entender que é a embarcação da nossa vida, né? Para quem
der ouvidos dentro de uma embarcação de presos, né? No caso de pessoas que não temem o Senhor, né? Aí nós temos dentro desse navio, queridos, o centurião, que era a pessoa responsável por Paulo, né? Que tinha Paulo como seu prisioneiro, né? Nós temos o capitão do navio e nós temos outros diversos presos, né? Junto ali com Paulo, né? E para quem, queridos, que Deus teria ali relacionamento, com quem Deus iria falar? Somente com Paulo, né? Dentro dessa situação, né? Paulo era aquele que era a voz, né, de Deus naquele lugar, né? Então, ele está dentro de um navio, na condição de preso, apesar de ser livre em Cristo Jesus, com outros presos que não tinham conhecimento de Jesus, né? Com uma autoridade, né, que tinha poder sobre a vida dele, né? Para se quisesse até matá-lo ali no decorrer da viagem, vamos supor, né? E tinha uma outra autoridade que era quem conduzia o navio, né? O capitão e os seus marinheiros, que também, né, se quisesse dar cabo do navio, se quisesse parar numa rota diferente da qual eles estavam indo, também tinha autoridade para fazer isso, né? Tinha poder para fazer isso porque estava conduzindo o navio, né? Mas Deus, querido, ele só falou com Paulo dentro desse navio com muitas pessoas, Então, a quem, né, eu e você temos dado ouvido no navio, no navegar da nossa vida de cada dia, né? Para quem nós temos cedido os nossos ouvidos, né? Devemos tomar cuidado para quem nós cedemos os nossos ouvidos, querido. Há pessoas que estão no mesmo ambiente, né? Divide a mesma condição do navio, mas que não estão em condições de ouvir a Deus, né? Por conta da sua condição espiritual, né? Por conta da sua condição de vivência, de escolha, né? Decidiram, né, ouvir a outras coisas, mas não abriram os seus ouvidos espirituais para ouvir o Senhor. Não tem dado espaço à palavra, né? Aqueles que temem o Senhor não podem dar ouvidos àqueles que não temem, né? Não temem. Então, o centurião, né, quando foi exortado, ou melhor, Paulo falou com ele, né, sobre a necessidade, né, e a visão do qual Deus havia dado a Paulo do que aconteceria, né, e da rota que deveria se tomar, né, ele não deu ouvido a Paulo, né, ele não deu crédito à palavra de Paulo, né. O centurião não deu ouvidos a Paulo, preferiu ouvir o capitão que conduzia o barco, né. Então, queridos, muitas vezes nós rejeitamos a orientação do Espírito Santo. Nós preferimos sentar do lado de alguém e pedir para que essa pessoa fale a sua opinião, quando Deus, o Espírito Santo de Deus, já deu uma orientação e já deu uma direção, né? E a pessoa rejeita muitas vezes essa direção, né? Então, mas Paulo estava debaixo da ordem daquele, né, que mandava cessar os ventos, né? E os seres, né, dominadores dos ares lhe obedecem, né? Então, ali tinha um centurião, né, que tinha poder sobre os escravos, vamos dizer assim, e também a vida de Paulo. E tinha também aquele que conduzia o navio e os seus marinheiros, né? Esses homens estavam debaixo de ordem de homens, né? E eles estavam sujeitos a tudo que pudesse acontecer com o barco, né? Se Deus permitisse, né, que ventos fortes viessem, que chuvas fortes viessem, né, que o mar se tornasse revolto, eles estariam à mercê de tudo isso. Porém, Paulo, mesmo estando dentro do barco desses homens, né, ele não estava à mercê de nada disso, porque ele estava debaixo de uma palavra de Deus, de uma ordem de Deus, e do qual esse Deus dominava o navio, cada vida que estava ali, o mar, o vento e tudo que cercava. Queridos, que coisa linda, né? A quem você tem dado ouvidos, né? Há pessoas que perecem como eu e você, né?
Não estou desprezando a nossa liderança espiritual, tá, queridos? Mas eu digo entre você, dá ouvido a alguém como você, e você se assentar e pedir para o Espírito Santo ministrar na sua vida, né? Falar para você que direção tomar, a quem ceder, né? A que ambiente ir, a quem sentar para receber conselho, né? Então, queridos, Paulo recebia direção e conselhos do céu, né? Ele estava como preso, mas ele era livre, né? Não tinha a sua mente livre, nem o seu espírito livre, nem a sua alma, não tinha a sua mente cativa, nem o seu espírito cativo, nem a sua alma cativa. Eles só detinham o corpo físico de Paulo e mais nada, né? Não detinham mais nada de Paulo. Paulo tinha nas mãos todo o navio, porque se Deus desse uma palavra, né? Todo o navio estava debaixo daquela palavra. Paulo tinha todas aquelas vidas, porque se Deus desse uma palavra com relação àquelas vidas, era isso que ia prevalecer, como foi o que aconteceu, né? Paulo estava debaixo de uma palavra, de uma promessa de Deus, de uma rota que ele precisava chegar, né? De um destino que ele tinha por chegar. E nada, queridos, nada dos planos desses homens, nada da potência desse navio, nada da autoridade, né, do centurião ou do capitão e seus marinheiros podiam interferir naquilo que Deus tinha com Paulo, como não interferir, né? Agora, o que Paulo disse prevaleceu, né? E nós vamos continuar lendo, né? Coisa linda, né, queridos? Então, Paulo estava com aquele que fala ao mar e às águas, né? Sabe o que o capitão e os marinheiros fazem? Eles, por experiência de navegar muito, né? Eles observam o ar, observam o mar, e existem horas e meses específicos para eles trafegarem no mar, né? Se eles fizerem isso fora desses horários, fora desses meses, eles estão colocando as suas vidas em risco. Então, na verdade, eles buscam o melhor momento, né, para colocar o barco na água. Deus, se Ele quiser, querido, que a gente entre na água no meio da tempestade, né, e nos fazer caminhar no meio da tempestade, Ele faz como Ele fez com Pedro, né? Falou, venha, Pedro saiu do barco, saiu andando por cima da água, né? E eles não estavam assustados? O mar não estava revolto de madrugada? Então, queridos, Deus, esse Deus é que estava com Paulo, né? Então, todo o controle de toda essa situação, quem tinha, na verdade, era Paulo, que para eles era só mais um prisioneiro, mas para Deus era um escolhido, um chamado, um separado para fazer a diferença, fazer a vontade de Deus, mesmo estando naquela condição temporária de prisão, né? De prisioneiro. Coisa linda, né, queridos? Então, Paulo é aquele que está com aquele que fala ao mar e às águas, né? Bravias e faz elas se acalmarem, né? Mas o centurião, quem era, né? Mas o capitão, quem era, né? Alguém debaixo de ordens daquele que mandara prender a Paulo, né? E que carregava dentro dele a mensagem capaz de libertar os cativos de prisões, né? Então, muitas vezes, querido, o inimigo, ele tenta os seus filhos, tenta, nos afronta, sabe? Nos magoa, para nos fazer esquecer da promessa que Deus falou no nosso coração, né? Uma vez nós esquecendo da promessa, a gente corta o acesso, né? Fecha os nossos ouvidos para ouvir, né? Aquilo que vem da parte do Senhor, que nos ativa, que nos aviva para viver e continuar fazendo aquilo que nós temos que fazer, né? Então, esses homens aqui, eles achavam que detinham, prendiam Paulo, né? Juntamente com aqueles outros presos, né? Uma pessoa, ela só é presa de fato se ela não conheceu a Cristo. Se uma vez ela conheceu a Cristo, ela já não é mais presa, não é cativa a nada, né? Mas eles achavam que eles estavam detendo a Paulo, né? Eles achavam que eles estavam detendo a Paulo, né? Só que Paulo carregava dentro dele uma mensagem poderosa, poderosa para libertar. Então, o inimigo, ele sempre é frustrado, sabe por quê? Porque ele olha para nós e não conhece aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida, né? Ele não conhece. E não conhecendo, ele subestima a palavra de Deus que está dentro de mim e dentro de você, né?
Subestima aquilo que Deus escreveu a seu respeito, a meu respeito, né? E Deus, na sua infinita graça, no seu infinito poderio, na sua infinita misericórdia, né, vai trabalhar para favorecer aquela palavra que ele disse a nosso respeito, queridos. E para isso ele vai usar tudo o que acontecer a nosso favor, né? E aí eles pegam um homem que carrega dentro dele a mensagem de libertação e põe no meio de um navio de presos. O que você acha que vai acontecer? Né? Coisa linda é o nosso Deus. Aquele homem que carrega a mensagem de libertação começa a libertar todos aqueles homens que estão ali cativos. Deus tem essa estratégia mais linda, mais extraordinária, queridos, né? Não existia lugar mais favorável para o evangelho do que dentro daquele navio. Um navio cheio de presos, com um homem que carregava uma mensagem poderosa para libertar. Né? O inimigo sempre acha que ele está na frente, quando na verdade Deus já está a quilômetros. Assim também fizeram quando mataram Cristo. Vamos acabar com esse negócio aí, né? Vamos matar esse cara que está fazendo milagre, e aí, né? Deus já não tem mais espaço aqui. Aí mataram o Salvador. Para quê? Aí, né? No tempo, nos 3 dias, ele foi lá, foi visitar até o inferno, né? Tomou a chave, tomou o poder da morte. Quem que perdeu nessa? Foi o inferno, foi a morte que perdeu, né? Não foi Cristo, né? Cristo se levantou, subiu vitorioso, queridos, né? Então, quando eles prendem esse homem que carrega dentro de si uma mensagem poderosa de libertação, dentro de um navio cheio de presos que de fato estavam cativos, o que ocorre é isso, libertação, salvação e cura. Coisa linda, queridos, nosso Deus, coisa linda, né? Então, ali, né, Deus tem a oportunidade, por intermédio da vida de Paulo, de curar, de salvar, né, de propagar aqueles homens, aquelas almas, o ano aceitável do Senhor, queridos, né? Pois Deus escolheu a Paulo, pois ele era para Deus alguém que o Senhor incumbiu de propagar o seu evangelho. Vamos limitar ele está fazendo muito alvoroço aqui, vamos prendê-lo, né? Vamos colocar ele com os outros presos, né? Porque ele para nós não passa de um prisioneiro, mas para Deus era um libertador. Colocar no lugar errado, mas para Deus era o lugar certo, entende? Então, não pense que você está no lugar errado, nem vivendo a situação errada, a situação que é contra você. Deus está usando tudo isso a seu favor, porque Deus faz assim, queridos, ele é muito lindo, né? Deus é maravilhoso, né? E olha o que fizeram, colocar alguém, né, com esse poder de libertador dentro de um navio cheio de prisioneiros, achando que Paulo estava por homens comuns, né, presos ali, né? Prender, como pode prender aquele cujo Deus chamou para libertar, né? E ainda recebeu o poder de libertar outros que também estiveram cativos. E foi isso exatamente que ele fez, né? O mais extraordinário é isso, né, queridos, né? Que Deus até permite, né, que o inimigo pense, se sinta no controle por um período de tempo nas nossas vidas, sabe? Por um período de tempo, numa circunstância, numa situação, né? 1 mês, 2, 3, não importa. Deus até permite que o inimigo pense, se sinta no controle por um período, mas ele não está. Quem detém o controle da minha vida, da sua vida, é o Senhor. Né? E é isso que precisa estar no meu e no seu coração, firmados, né? Firmados, né? Como aquela espada de Hebreus 4:12, né? Que entra e nos transpassa, né? E divide aquilo que é espírito, aquilo que é carne, né? Né, queridos? Coisa linda, né? Assim como o centurião imaginava, né? Que ele estava no controle. Ele achava que ele, de fato, havia prendido, né? Detido Paulo ali. Que Paulo era um prisioneiro seu. Mas não era, né, queridos? Paulo não era um prisioneiro do centurião, né? Paulo não estava cativo naquele navio. Paulo estava com um propósito, né? Então você não está cativo, você não está preso a essa circunstância, a essa situação, você está aí com um propósito, né? Deus está trabalhando, Deus está usando você como ferramenta nesse ambiente, Deus está usando essa circunstância como um instrumento para também trabalhar na sua vida, no seu caráter, e Deus está tirando coisa boa disso tudo, né? É isso que você tem que enxergar em nome de Jesus, né? Então, que estivesse com Paulo em suas mãos, o centurião achava, né, que Paulo estava nas mãos dele, né? Não só sobre o cuidado dele, mas debaixo das suas mãos, né? Debaixo dessa opressão do centurião,
né? Colocando o servo de Deus na condição de prisioneiro, tentando tirar daquele que fora remido dos seus pecados, igualando ele como os demais, que de fato havia culpa neles, né? E estavam apenas pagando por seus erros cometidos. Sabe, queridos, uma vez que você foi alcançado pela graça, uma vez que você foi salvo por Cristo Jesus e você entendeu o sacrifício daquela cruz, nunca mais você estará, né, igualado, né? Ou o inimigo vai te igualar àqueles que ainda não foi paga a sua dívida, né? Então, ele não vai investir contra a vida daqueles que têm culpa ainda, entende? Que não foi pago a sua culpa por meio do sangue de Cristo. Ele vai investir contra a vida daqueles que Cristo pagou com precioso sangue, né? Sabe por quê? Porque ele quer usar a vida daquele que foi salvo para falar assim para Jesus: ó, Jesus, ó Deus, ó, não valeu a pena, viu, o que você pagou por essa pessoa. E aí, queridos, você tem que se posicionar, você tem que temer a Deus, você tem que se santificar, você tem que amar mais ainda a Jesus, você tem que se portar como Paulo, entender o que está em você e o que Deus fez pela sua vida naquela cruz, sabe, esse sacrifício, e se permitir muitas vezes permanecer em alguns ambientes sendo humilhado, né, sendo ultrajado, sabe, sendo mal visto, mas permitir que Deus tenha oportunidade, sabe, de usar a sua vida como instrumento para salvar, sabe, para trazer para mais perto de Cristo, para trazer a verdade, sabe, para abrir os olhos, libertar cativos, destruir essas pessoas de prisões que elas estão aprisionadas, prisões espirituais, prisões emocionais, prisões físicas muitas vezes, né? Então, Paulo foi esse instrumento poderoso nas mãos do Senhor, né? Então, Deus, queridos, não permitiu, né, que a ação e que a visão do centurião com relação a Paulo prevalecesse. Qual era a visão do centurião com relação a Paulo? Ele era um prisioneiro, né? Alguém devedor, alguém pecador, que ele igualava aos outros demais prisioneiros do navio. Porém, Deus já havia elevado a Paulo a um outro nível. Todo aquele que foi comprado por Cristo não é mais igualado àquele que ainda não foi pago o preço da sua salvação, né? Todo aquele que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, Deus o remiu, pagou um preço altíssimo por ele, do qual nenhum dinheiro nesse mundo, nada nesse mundo pode pagar, Cristo pagou. Então, ele já não é mais visto por Deus, né, pelo Senhor, por Deus Pai, por Deus Filho, por Deus Espírito Santo, igual às outras pessoas. Você também não pode se ver, né? Você precisa se ver de forma diferente e entender, né, que o que Jesus fez por você naquela cruz te coloca num outro patamar e você tem que aprender a viver nesse outro patamar, né? Se vendo pelos olhos de Jesus. Então, esse centurião via Paulo igualando ele aos demais, né? Porém, Deus até permite isso temporariamente, queridos, tá? Deus permitiu que isso fosse temporariamente, ficasse nessa condição. Porque, como Deus diz a sua santa palavra, pode e usar de todas as circunstâncias que nós podemos ser colocados, se não somente para que isso coopere conosco, né? E a nosso favor. Deus é lindo, né? Lindo nos detalhes, né? Ele faz tudo de forma linda, queridos, né? Deus capricha nos detalhes, eu costumo dizer, né? A gente gosta de pedir as coisas para Deus, mas Deus capricha nos detalhes quando quer entregar. Mas enquanto o centurião pensava, né, que detinha um controle da situação, estando com Paulo como seu prisioneiro, Deus de fato não muda aquilo que escreve na vida daqueles por quem ele é encontrado, né? E nós sabemos que a caminho de Damasco, o Saulo foi encontrado por Deus e se tornou um Paulo. Então, né, Deus não ia permitir, queridos, né, que Paulo continuasse sendo visto como os demais. Coisa linda é o nosso Deus. A caminho de Damasco, Jesus encontrou-se com Saulo e o transformou num Paulo, alguém de quem iria padecer em prol do evangelho, né? Como está escrito lá, como Jesus disse para ele, olha, compete a mim que você padeça pelo meu evangelho, Paulo. Coisa linda, né, queridos? Mas quem não estaria mais sujeito a outra ordem, senão a ordem dada pelos céus. Então, antes, como Saulo, ele estava sujeito à ordem dos homens, mas agora, nem dentro desse navio, nem debaixo da proteção desse centurião e toda a sua guarda,
ele, né, estaria agora sujeito a esses homens. Paulo agora estava sujeito às ordens do céu, queridos, né? As ordens daquele que tem o exército maior de todos, que é o Senhor, né? Que o chamou, que foi ao encontro dele, e ele reconheceu a Cristo, por isso foi salvo, né? Nós não somos salvos se nós não reconhecermos o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus na nossa vida, né? É aceitá-lo como único e suficiente Senhor das nossas vidas. Foi isso que Paulo fez. Por isso ele foi salvo. E estando ele, corpo físico, preso, era livre em Cristo Jesus, dentro de um navio cheio de prisioneiro e com homens achando que detinha o controle da situação, quando na verdade era Deus, por meio de Paulo, que detinha todo o controle ali. Né? Coisa linda, né? Indo para Damasco, Paulo estava com cartas de homens desprovidos de sabedoria de Deus para prender outros homens, né? Para prender. Por isso, não levava consigo a vida, né? Antes, como Saulo, Paulo não levava consigo a vida, ele levava a morte. E, de fato, trouxe muita morte, né, para os cristãos. Inclusive, Estevão, né? Diz as Escrituras que jogaram a capa de Estevão aos pés de Saulo, né? Denotando que havia Paulo, no caso Saulo, fosse o mandante da morte de Estevão. Então, Saulo, ou Paulo em Saulo, matou e fez muitas coisas erradas. Queridos, antes de Cristo, você pode ter feito muitas coisas erradas, né? Muitas coisas que desagradou o Senhor e que hoje você lembra e fala, Jesus, onde eu estava com a cabeça quando eu me portava e fazia aquelas coisas. Mas hoje, querido, você está em Cristo. Paulo entendeu isso, sabe? E isso não o condenou ao ponto de paralisá-lo no seu chamado, né? Então, muitos cristãos não têm feito aquilo que o Espírito Santo os ordena a fazer, porque olha para o seu passado e deixa o seu passado condenar. Mas, querido, em Cristo Jesus você foi liberto. Você recebeu a autoridade dos céus para você agir como Cristo na terra, né? Para você se portar como aquele que, de fato, tem a Cristo na terra. Né? Então, tome posse da sua identidade em Jesus e faça o que você tem que fazer debaixo dessa autoridade, vivendo essa pessoa que Cristo te transformou, né? E não aceite condenação do inferno. O passado, o Senhor lançou no mar do esquecimento, do qual nem ele mesmo se lembra. Por que você tem que se lembrar e deixar Satanás ficar te condenando? É para você fazer a obra, para você servir o Senhor de todo o seu coração, com toda a liberdade no Espírito. Né? E foi isso que Paulo fez. Paulo assassinou crianças, homens e mulheres, velhos e jovens e tudo. Mas Cristo chegou na vida de Saulo e o transformou num Paulo, que propagou o evangelho, foi o que mais levantou igrejas, né? Formou líderes. Né? Então, queridos, né? Deus conta com você. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus conta conosco. Né? Então, agora... nesta viagem, Paulo era a própria carta de Deus aos homens, assim como sendo a carta de Deus, nele estava libertação, cura, salvação, né? E todos que foram aprisionados por todos os poderes desse mundo e das trevas. Agora, Paulo era a resposta que essas almas buscavam. Sabe, queridos? Você, na sua casa, no seu bairro, né? No seu país, né? Na sua rua, você é a resposta, querido. Se você conhece a Cristo, você é a resposta para essas pessoas que não conhecem, né? Então vá com essa ousadia no Espírito e fale do amor de Deus, leve as pessoas ao conhecimento do Senhor Jesus. Nós não temos muito tempo, nosso tempo é curto, queridos. Jesus está vindo aí, precisamos levar o evangelho que salva e que liberta, né? Com urgência. Né? Então, enquanto o centurião pensava estar levando um preso à fortaleza, né, Deus dizia: ali está a liberdade a todos esses cativos, inclusive ao centurião que dentia Paulo dentro do navio. Deus, assim como frustrou as autoridades e que enviara aquele, né, a Damasco, fazendo cair por terra, né, Deus frustrou as autoridades. Eles reunidos, né, achando que o caminho que era a verdade e a vida, Cristo Jesus, o evangelho do Senhor Jesus, era uma seita, enviou Paulo, ou no caso Saulo, a Damasco, com cartas, né, debaixo da autoridade de homens, para matar, fazer tudo que lhe apraz, né?
condenando o verdadeiro caminho, a verdade e a vida, como se fosse uma seita, né? Mas eles tiveram que reconhecer a Cristo como Salvador, o verdadeiro Deus, destruindo a ferramenta, né? Então, Deus destruiu a Saulo quando ele era a ferramenta do inferno, quando ele só trazia morte. Deus destruiu, lançou por terra, ele caiu por terra, ele e todos que estavam com ele, todo o exército, vamos dizer assim, que estava acompanhando Saulo, caiu por terra diante da grandeza do Cristo, reconheceu, né? Deus, em Cristo Jesus, falou somente audivelmente, compreensivelmente com Saulo e o tornou Paulo. Todo aquele que Jesus Cristo fala pessoalmente, audivelmente, né? É transformado. Então você tem que pedir para que Jesus fale audivelmente, compreensivelmente ao seu espírito, para você entender, né, o quanto ele te ama, o quanto ele conta com você, o quanto ele tem poder de transformar a minha, a sua vida, transformar a minha, a sua história, né? Ele tem esse poder, porque ele fez isso com um assassino, né? Que foi Paulo, né? Que dirá, não pode fazer na minha e na sua vida, né? Então você tem que pedir para que esse Cristo se apresente a você, né? Assim, dessa forma tão pessoal, que não vai ficar nenhuma dúvida no seu coração com relação a Jesus. E você vai desejar ardentemente segui-lo e obedecê-lo, né? Porque o amor de Cristo nos constrange a fazer isso. Coisa linda é o nosso Deus, né? Então, Deus destruiu, né, todo aquele escrito de Satanás contra a vida das pessoas, contra a verdade, né? A verdade que liberta, que é Jesus. Então, quando Saulo estava indo conduzido por homens, ele estava levando morte, queridos. Quando você se permite não ser conduzido por boca humana, mas pelo Espírito de Deus, você vai levar vida. Entende? Então você precisa ser amigo íntimo do Espírito Santo para você levar a vida para as pessoas e não morte, né? Deseje, anseie com toda a sua alma ser amigo íntimo do Senhor e você vai levar vida e não morte, né? Agora era isso que Saulo, transformado em Paulo, levou para as pessoas vidas. Mesmo ele na condição de preso, ele estava liberto por Cristo Jesus e ele não levava mais morte. Agora ele era Paulo, Paulo de Tarso, e levava a vida, né? O que você tem levado, queridos, né? O Senhor, o Santo Espírito te encoraja a você levar a vida por meio do Evangelho, que salva, que liberta, que cura, né? Que ressuscita, que faz milagre, né? Coisa linda, né? Paulo destruiu a prisão, né? Flutuando, que era um navio cativo, né? Mas mostrando que não importa por onde o inimigo queira manter o homem preso, na terra foi liberto. Ele caminhava por terra, Saulo e todo o exército, e Deus os fez cair por terra. Na terra, Deus liberta também, né? Em decreto escrito, né? Deus rasga os decretos. Agora, no mar, Deus permite que o navio todo seja destruído, porque Deus também visita o mar. Não importa se você se vê no meio de um mar, navegando sem rumo, Deus é Deus para acalmar, para tirar o seu navio daí, para colocá-lo numa rota segura. Deus também visita o mar, queridos. E se você estiver num navio, né, que está sendo conduzido por desobedientes, Deus é Deus para destruir esse navio para te salvar. Porque eles não vão te levar, né, para uma fortaleza e te prender, não. Se o Senhor tem liberdade para você, ele destrói o navio, mas ele te salva, como fez com Paulo. Coisa linda, né? Que fora liberto por Jesus, né? Pode tentar prendê-lo em todas as esferas. Deus destrói todas as prisões, né? Deus é poderoso para destruir todas as prisões que homens façam, que o inferno faça, sabe? Que hostes, né? Que principados, que potestades façam. Jesus é mais poderoso do que todos esses seres, né? Ele foi quem criou tudo isso, né? E ele permite por um período, mas eles não são maiores do que o nosso Deus. Não tem mais poder que o Senhor. Você precisa crer para você vivenciar o poderio de Deus, a graça, o favor de Deus, a proteção, a provisão de Deus em todas as esferas da sua vida, né? Liberto por Jesus, homem nenhum tem mais poder de construir cadeias para prender a mim e a você. Aquele que de fato foi liberto por Cristo,
né? Não existe homem na terra, mulher da terra que tenha poder de manter essa pessoa cativa. E se prender o seu corpo, não prende a sua alma nem o seu espírito e nem a sua mente, e já está livre em Cristo Jesus, né? Coisa linda, né, queridos? O navio foi destruído. O navio era uma ferramenta do inimigo e dos homens, né, para aprisionar, dificultar, né, atrapalhar aquilo que Deus tinha na vida de Paulo. E sabe o que o Senhor fez? Né? Lançaram lá no meio do mar, não importa onde esteja. Deus vai lá e destrói todo o impedimento, né? Toda forma de prisão, Deus destrói. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, basta você crer, né? E não somente Paulo, como os demais prisioneiros, bem como o capitão do navio e o centurião, todos viram que Deus honrou as palavras daquele que fora liberto por Jesus, né? Que fora Paulo. Deus concede poder libertador a todo aquele que por Deus for de fato liberto, né? Você recebeu a Cristo, querido, na sua vida, né? O tem como seu Senhor e Salvador, único e suficiente. Então você recebeu dos céus poder, autoridade nesse nome, para você destruir todas as cadeias na sua mente, todas as cadeias na sua alma, nas suas emoções, no seu espírito, no seu corpo físico, na vida das pessoas que você ama, de todos aqueles que você orar com fé. Né? Eu creio dessa forma e é isso que a palavra de Deus nos ensina, queridos. Né? Prenderam a Paulo temporariamente, né? Enganando sobre a verdade do evangelho. Quando Paulo ainda era Saulo, a sua mente estava enganada. Uma vez que a sua mente encontrou com a verdade, a sua mente foi liberta, né? Então, prenderam a Paulo como o mundo tem prendido a muitas pessoas nos nossos dias, querido, com a mentira, né? De que, para que vir por evangelho? Para que servir a Jesus? Para que se negar? Né? Para que renunciar? Para que se santificar? Para que isso? Para que aquilo? Sabe? Essas mentiras o têm afastado de viver, sabe? Aquilo que Deus tem reservado para você. Né? Não aceite mais essas mentiras na sua vida. Venha para Cristo, faça a confissão que o Senhor Jesus é o seu único e suficiente Senhor da sua vida. Receba Ele no seu espírito, no seu coração. Deixa Ele te ensinar as verdades do céu, verdades eternas, que não são mutáveis por esse mundo, e você viverá o favor, né, de ter o cuidado de um Deus que é o mais poderoso, né, que é onisciente, onipresente, né, onipotente, detém todo o conhecimento, pode te ensinar sobre todas as coisas. Você precisa estar do lado desse. Esse é o mais forte, né? Basta você aceitar na sua vida. Jesus libertou. Saulo se tornou Paulo. E você? Já pensou em quem Jesus quer te tornar? Né? Então, a verdade do evangelho liberta, queridos. Liberta principalmente a mente. Uma vez uma mente liberta, nada mais detende essa mente. Né? Pois é aqui no campo da mente que o Senhor Jesus derrama, né, do conhecimento e da sabedoria e faz você crer cada vez mais no quão poderoso Ele é, capaz de te abençoar e de te levar, sabe, dos lugares que Ele quer levar você, né, a romper as barreiras que você precisa romper, né, a alcançar os milagres que você precisa alcançar, sabe, a tomar posse da saúde que você deseja tomar posse, né? A família que você deseja tomar posse, né? A alegria que você deseja tomar posse, né? A paz que você anseia tanto tomar posse, né? A tranquilidade, né? O amor, o cuidado, sabe? A proteção, a provisão. Tudo isso, queridos, por meio do conhecimento libertador de Cristo Jesus, do que ele fez naquela cruz, em meu favor e em seu favor, né? Então, Jesus libertou, né, Saulo e ele se transformou em Paulo. Lançaram ele na prisão. A oração da igreja fez com que as cadeias se rompessem. Paulo e Silas na prisão. Orou a igreja e as cadeias não suportaram. Tiveram que se romperem com o poder da oração da igreja, né? Colocaram ele dentro de um navio, né? Mas dentro intensificaram-se os ventos e embraveceram-se as águas do mar, né? Então, na terra, Deus o fez se prostrar para ele se render ao Cristo,
Depois que ele se rendeu, Cristo o levantou, o colocou de pé para pregar a sua palavra. Né? Aí prenderam ele lá com Silas. A igreja orou. As cadeias tiveram que se abrir. Foram obrigadas a se romperem. E ele foi liberto. Prenderam ele dentro de um navio. E aí Deus deu ordem ao vento e ao mar. Fiquem bravios. Não cessem os ventos. Se tornem cada vez mais fortes. Destruiu, né, a embarcação. Por causa de uma vida. Por causa de um propósito. Por causa de um chamado. Né? E Deus pode fazer muito mais. Ele deseja fazer muito mais por você e por mim. Né? Basta que a gente entregue a nossa vida nas mãos dele, né? E confie no projeto que ele tem para nós. Coisa linda, né, queridos? Tudo que pertencia a homens fora destruído. O barco não pertencia ao capitão e os seus marinheiros, né? A autoridade que estava sobre ali o comando do centurião, tudo isso, queridos, dentro da água, sim, sabe, flutuando num pedacinho de madeira, acabou tudo, acabou tudo. Tudo que pertencia aos homens, Deus tem poder de tirar, sabe? Ele só não tira se você adquirir das mãos do Senhor aquilo que pertence ao céu. Aí não tem homem que tira, aí não tem mulher que tira. O que você escolhe ter? Né? Aquilo que os homens todos podem ter, mas que todos os homens também podem tirar, né? E que um Deus no céu pode tirar, né? Ou você prefere receber aquilo que Deus pode te entregar, né? Deus pode te entregar uma saúde, Deus pode te entregar uma família, Deus pode te entregar um emprego, né? Uma posição, Deus pode te entregar honra, né? Deus pode te entregar graça, favor, autoridade no mundo espiritual, né? Discernimento, sabedoria, graça, favor, né? Tantas outras coisas o Senhor pode te entregar, mas vai da sua escolha. Se você escolher só coisas terrenas, né? Deus num sopro permite que tudo isso se acabe. Ou as pessoas mesmo podem, né, usar das suas artimanhas e destruir, tomar isso de você. Mas se você receber e desejar aquilo que Deus pode te dar, queridos, né, normalmente, fidedignamente, aquilo que o Senhor entrega, ele não toma, queridos. Né? Ele não toma. Se você permanecer com o Senhor, né? Permaneça com o Senhor, né? Porque aquilo que Deus entrega, homens não pode tomar de você. Né? Deus tem coisas maravilhosas para entregar para os seus filhos, mas não temos pedido, precisamos pedir, né? Das coisas que agradam o céu, das coisas que são celestiais, das coisas que transformam, né? Precisamos pedir ousadia no Espírito para nós pregarmos a palavra, né? Para nós continuarmos falando do amor de Deus, continuarmos confiando, precisamos pedir mais fé, precisamos pedir mais ânimo, mais encorajamento, mais graça, mais favor, sabe? Mais autoridade no nome de Jesus, né? Mais saúde, mais vigor para a gente continuar fazendo a obra, né? E o que temos pedido, queridos, sabe? Paulo entendeu, né? Que tudo que ele precisava ter, ele já tinha em Cristo Jesus, né? E aí mesmo Deus permitindo que a embarcação fosse destruída, porque Deus conhecia os desígnios do coração daqueles que conduziam a embarcação. E Deus precisava acessar o coração de cada uma daquelas vidas. E para isso, Deus precisava honrar as palavras que foram ditas da boca do seu servo, que foi Paulo ali no navio. E Deus permitiu que o barco fosse destruído. Mas nenhuma vida sequer se perdeu. Sabe por quê? Porque o que é importante para Deus é vida, né? Você dedicar toda a sua vida e não incluir vida nessa sua dedicação, você não está agradando o Senhor. Deus quer que em tudo que nós façamos incluamos vida, né? Incluímos salvação, né? Alcançar almas para Jesus. Podemos fazer muito, mas precisamos incluir nesse muito salvar almas, né? Porque isso é o mais importante, queridos. Deus permitiu que o capitão perdesse o seu navio, né? Pode ser que você está me ouvindo até agora e Deus tenha permitido você passar por muitas perdas, perdas incomunicáveis, né? Mas a sua vida está aí. É por meio disso que você tem que Deus pode fazer coisas maravilhosas, queridos. Você precisa valorizar a vida de Deus em você, sabe? Ainda que você nunca tenha ouvido falar de Jesus, mas a vida de Deus está em você porque foi Ele que te fez. Se você reconhecer Cristo na sua vida, Ele é poderoso para te restituir 1.000.000 de vezes mais. E Ele deseja, mais do que qualquer pessoa nessa terra, fazer isso, né?
porque a sua vida para ele é importante, né? Os marinheiros ficaram preocupados que o seu capitão perdeu o navio e eles perderam o emprego. Enquanto alguns perdem o emprego, outros perdem, né? Fecham o comércio, né, queridos? Alguns perdem a vaga de emprego, outros perdem literalmente o comércio, né? Outros perdem a saúde, né? Muitos têm perdido muitas coisas. Só que esse Deus, do qual nós comentamos até agora, que foi o Deus que salvou e transformou Saulo em Paulo, ele é o mesmo que fez isso na vida de Paulo. Ele está aqui e ele pode fazer também na sua vida. Basta que você aceite ele, que você convide ele para tomar conta, para ser senhor da sua vida, para guiar o navio da sua história, que ele te dê um sentido, um propósito, que ele te encha da vida dele, queridos, e aí a sua vida vai mudar. Vai mudar. No exato momento que você aprende a conversar com o dono da vida, você sempre vai ter um motivo para viver. Não importa o que você tenha perdido até hoje. Jesus é poderoso para te dar sentido, né, e fazer você desejar viver como nunca. Como nunca desejou. Né? Só Jesus pode fazer isso, queridos, sabe? Só Jesus constrange o nosso coração para nós nos debruçarmos da palavra e querer compartilhar com vocês. Né? Não está vendo que o meu olho está pequeno lá? Né? Mas esse desejo de compartilhar essa verdade, sabe? Jesus é poderoso, queridos, para transformar a vida de todos. Todos que deixar Jesus acessar, vai ter a sua vida, a sua história transformada. Né? Esse é o meu desejo. Que Jesus toque em vidas, que ele transforme em vidas, que ele alcance você, alcance o seu coração, que você abra espaço para ele entrar na sua história e começar a escrever uma história diferente, que você possa se alegrar e um dia compartilhar. Foi Jesus que fez. Jesus fez muitas coisas na minha vida. A maioria dessas coisas não são aparentes, porque ele fez aqui dentro. Mas o que ele fez é incomunicável. E eu me sinto, sabe, devedora. Queria tanto fazer mais por Jesus. Né? Então, só o fato de você estar ouvindo eu falar de Jesus, isso já alegra muito o meu coração. Né? Mas que você possa compartilhar essa mensagem com mais alguém. E você, que eu tenho certeza que tem pessoas nos ouvindo, que tem um conhecimento, que tem testemunho, que tem vida de verdade na presença de Deus, que você comece a compartilhar dessa vida com as pessoas, pois Jesus está voltando e nós não temos muito tempo. E precisamos amar as vidas ao ponto de nos constranger e querer compartilhar com elas, ainda que sejamos mal vistos, ainda que sejamos rejeitados, ainda que sejamos incompreendidos e tidos como louco, como Paulo. Né? Vale a pena, queridos, em prol do evangelho, em prol da salvação de uma alma que se quer que seja. Se durante a minha vida inteira ganhar uma alma para Jesus, eu já vou morrer feliz. Deus abençoe a sua vida, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, e que você conceda a Ele espaço para Ele acessar você. Né? Fala, oi Jesus, eu abro meu coração, entra na minha vida, toma conta da minha mente, dos meus pensamentos, daquilo que eu sinto, daquilo que eu vejo, daquilo que eu escuto, daquilo que eu falo, de como eu ando, aonde eu quero ir, com as pessoas que eu quero estar, toma conta desses detalhes. Eu sei que a minha vida vai melhorar se o Senhor tomar conta, eu sei que tudo vai ser diferente. Coisa linda é você navegar nas águas do Espírito, queridos. Amém? Deus te abençoe, já está muito tarde, né? Então fica na santa paz, na presença do Senhor, e que Ele fale mais ao seu coração, é o meu desejo, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fui. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia.